Olá, seja bem-vindo a mais um programa Defensor com a Palavra, uma promoção entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão. Conto com a sua audiência. Hoje vamos entrevistar o defensor público e secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Dr. Paulo Rodrigues. Olá, doutor Paulo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor Alberto. Doutor Paulo, eu gostaria que você iniciasse essa entrevista falando sobre a sua experiência no Núcleo de Execução Penal. Quando é que o senhor iniciou suas atividades no Núcleo de Execução Penal? Sim, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Associação dos Defensores Públicos pelo convite e à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão pela oportunidade. Eu iniciei na função de defensor público titular da primeira vara de execuções penais em 2 de fevereiro de 2011, onde, na época, eram apenas 2 defensores públicos na execução penal do Estado, havendo aí uma divisão por atribuição por vara, ou seja, eu trabalhava com as pessoas no regime fechado e semiaberto e o outro defensor público no livramento condicional, penas alternativas e regime aberto. Doutor Paulo, o que motivou a sua ida para a execução penal, para o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado? Sim, durante o período na faculdade, as pessoas, de um modo geral, são aí apaixonadas pelo âmbito do direito penal, né? E, na época, eu tinha acabado de ingressar na carreira de defensor, já apenas 3 meses de carreira, né? E, como sempre gostei de desafios e também do direito penal, pensei que eu poderia aqui, devido à carência, né, e à vontade que nós tínhamos de tentar resolver na qualidade de defensor público as questões sociais penitenciárias, então optei por essa carreira, considerando que seria aí um grande desafio na minha carreira. Doutor Paulo, você já está há mais ou menos um pouco mais de 3 anos, quase 4 anos, à frente do Núcleo de Execução Penal. Eu queria que você relatasse algum caso emblemático, algum caso que tenha te chamado mais a sua atenção no âmbito da sua atuação rotineira. Eu costumo dizer que não há espaço mais rico de experiências do que o espaço de execução penal. Até porque é o momento que você verifica que as pessoas já passaram por diversos dissabores ao longo da sua prisão inicial até o decorrer do processo, chegando-lhe à fase de pagar o seu débito para com a sociedade, né? E com isso, né, são diversas as questões que acontecem. O caso, eu posso citar como, dentre os casos que mais me chamaram a atenção, é o uso de documento falso. Certa vez, lá pelo ano de 2012, eu recebi uma comunicação da Defensoria Pública de São Paulo, relatando que uma pessoa, vez ou outra, era presa e tinha que esclarecer que ela não havia cometido nenhum crime. Como foi que se deu esse caso? Ele tem um irmão e o irmão não possuía identidade. A diferença de idade deles era de apenas 1 ano. Então o irmão, ele iniciou a prática de delitos e toda vez que ele era preso, ele utilizava aquela identidade, já que ele não possuía. E naquela época, nós ainda não tínhamos uma avaliação detalhada dessa questão de identificação civil no âmbito do sistema penitenciário. E o que ocorreu? Naquela busca de tentar solucionar o caso daquela pessoa que estava sendo presa injustamente, né, foi necessário várias diligências. Uma delas é verificar em quantas comarcas essa pessoa havia cometido delitos. Na comarca de Alcântara,
2 crimes, aqui na capital mais um crime, e ele havia sido preso em flagrante por um outro crime, já utilizando um terceiro nome e sendo descoberto pela Polícia Civil de que, então, como ele era já uma pessoa que frequentava, né, por muito tempo o sistema penitenciário, descobriu-se que ele não era essa terceira pessoa, mas na verdade esta segunda, ou seja, o seu irmão, e imputaram então aquela quarta infração ao irmão dele, que na verdade jamais havia se envolvido em uma atividade criminosa. Então foi necessário chamar seus familiares para uma entrevista através do defensor público de Alcântara, e aí entrar com revisões criminais no sentido de fazer com que liberasse o nome daquela pessoa que estava sendo acusada e presa injustamente, para então aquele que já cumpria a pena ter a retificação do nome nos processos, para que ele então pagasse os débitos. Na verdade, muitos débitos ele já pagava, entretanto no nome do irmão que era inocente. Doutor Paulo, o senhor acabou de explicitar uma situação que é até recorrente, que a Defensoria Pública atuou em defesa de uma pessoa que nada devia à justiça e que não cometeu um delito. Eu queria que, dentro dessa linha, quais são as outras atribuições da Defensoria Pública no âmbito da execução penal? Além desse atendimento individual, ela também atua nas questões coletivas, e explica um pouquinho como se dá esse atendimento individual também, para a população possa saber aonde procurar e quando procurar a Defensoria Pública. Hoje na capital, né, como também no interior, mas aqui como nós temos 50% dos presos do Estado concentrado não só no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, mas em diversas outras unidades na capital, o defensor público de execução penal, hoje já aliado aos defensores públicos no âmbito criminal, nós realizamos um trabalho tanto na assistência jurídica junto aos processos criminais, como nas prisões em flagrantes. Hoje a Defensoria tem uma assistência 24 horas para as pessoas presas em flagrantes, a qualquer momento, a qualquer dia da noite, qualquer dos dias do ano. Se um familiar souber uma notícia de prisão em flagrante, ele pode procurar a Defensoria Pública lá na Rua da Estrela, para que possa então ser assistidas. Independentemente da busca, a Defensoria já intervém em favor daqueles que não possuem condições de pagar um advogado. Agora, depois de correr o processo e ainda a pessoa, durante o processo, vai ser assistida por um desses defensores criminais, ao final deste processo, se ela vier a ser condenada, esse cuidado da Defensoria, ela passa pela atribuição do Núcleo de Execução Penal, e a partir daí ela vai ser acompanhada até a sua recuperação da cidadania, até o dia em que ela volta então a ter os seus direitos políticos restabelecidos e retoma a sua vida dentro da normalidade. Doutor Paulo, eu queria que vocês retratasse como se deu o desenvolvimento da Defensoria Pública no âmbito da execução penal, desde a sua entrada nos meados de 2011 até a presente data. Hoje a Defensoria conta com quantos defensores na capital atuando efetivamente nas unidades prisionais do Estado? Sim, doutor Alberto. Como já afirmava, iniciando a carreira lá em 2 de fevereiro de 2011, quando éramos apenas 2 defensores, né? E no decorrer desse trabalho, diversas foram as ações das defensorias no sistema prisional, através de forças-tarefas, de pessoas que aguardavam as inaugurações dos núcleos do interior, e enquanto isso, as pessoas atuavam em reforço ao nosso trabalho lá na execução penal e atendendo também aos presos provisórios do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Já no ano de 2012, já com uma certa visibilidade adquirida pelo núcleo em relação desse esforço, houve então
houveram a criação de novos cargos, daí o núcleo foi reforçado com mais 5 defensores. Então, em 18 de outubro de 2012, inaugurou-se o núcleo de execução penal, onde contávamos com 7 defensores. E continuando esse trabalho, já ampliando aí o aspecto do nosso trabalho, sendo que passamos a atender a certas demandas coletivas e a frequentar mais o sistema penitenciário, já que com 2 defensores esse trabalho não era possibilitado. Então passamos a fazer os atendimentos, além do atendimento no núcleo, esse atendimento junto às unidades prisionais. E em continuação a isso, por diversas atividades desenvolvidas e a necessidade do Estado no sentido de dar corpo ao atendimento penitenciário pelos defensores públicos, haja vista a importância e a ampliação, o rol de trabalhos que são executados, dado esse exemplo, inclusive, porque é difícil imaginar que uma pessoa com esse problema pudesse contratar um advogado para diligenciar tantas ações quantas foram necessárias para resolver o problema dessa condenação injusta, com o nome dele num processo penal, sendo que ele jamais se envolveu em uma atividade criminosa. Com esse reconhecimento pelo Estado, foram criados mais cargos de defensor público, agora já no ano de 2013, e esses cargos eles foram direcionados tanto para reforçar as atividades no interior do Estado no âmbito de execução penal, quanto para acrescentar 4 novos defensores ao núcleo de execução penal, que hoje o núcleo da capital conta com 11 defensores públicos. E o atual quantitativo de presos na capital, ele gira em torno de quanto? O senhor entende que o número de defensores hoje que atuam na execução penal da capital, ele tem correspondido à demanda que vem aparecendo? Olha, lamentavelmente ainda não, Por quê? Hoje nós temos uma variação entre 2.950, 3.050, varia, aproxima-se dos 3.000 presos só na capital do estado. E qual que é a questão? A reiteração criminosa. Determinados presos, eles possuem aí 7, 8 processos, alguns processos do interior, outros com trânsito em julgado, ou seja, definido já a quantidade de pena, outros processos em andamento. A complexidade é muito grande e são várias as demandas, porque a prisão, ela ocasiona um desconcerto familiar, Com a prisão surgem diversos problemas sociais e familiares, e o núcleo, ele não atua só e apenas em prol do preso. Ele dá uma assistência aos filhos, ele dá uma assistência às esposas, às mães, de que insistentemente essas pessoas vão até o núcleo relatando aí as dificuldades que elas encontram na parte administrativa do cumprimento da pena. Elas precisam de orientações e do atendimento da Defensoria para fazer valer os direitos que essas pessoas possuem de ter acesso aos seus familiares, de ver os seus familiares sendo tratados com dignidade. E, lógico, resguardando aí o princípio constitucional da intranscendência da pena. Quem deve um tempo de restrição de liberdade é o preso e não os seus familiares. E nesse aspecto é necessário um reforço, inclusive, de profissionais de outras áreas, assistentes sociais, psicólogos, para que nós possamos, então, ter essa equipe multidisciplinar e atuar aí em favor dessas 3.000 pessoas e de seus familiares, que se nós formos aí fazer uma verificação, isso pode chegar, dependendo do caso, a 20.000 pessoas. Doutor Paulo, e dentro dessa perspectiva, você falou agora há pouco a reiteração criminosa, que isso tem sido algo que vem atrapalhando muito o trabalho dos defensores na execução penal e reflete também na vida em sociedade, uma vez que a pessoa é presa e depois volta a cometer delitos, quando é solta volta a cometer novos delitos. Existe alguma forma de atuação
hoje da Defensoria Pública voltada para a ressocialização desses presos? Sim, a Defensoria ela tem aí buscado aliados, né? Hoje, devido a essa tensão que envolve a violência na cidade e também no sistema penitenciário, várias instituições uniram-se, né, no sentido de tentar propor ações que possam fazer com que essas pessoas, ao retornarem ao convívio social, elas evitem a nova prática, ou seja, que elas tenham a oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho, de serem inseridas na sociedade de forma, primeiro, a obter o esclarecimento de quais são os reflexos decorrentes de uma condenação, de uma sentença condenatória. Então, todas essas ações protetivas e recuperadoras ali da personalidade, elas dependem de quê? De educação, trabalho, orientação jurídica, né? E o núcleo hoje, ele junto com o Grupo de Monitoramento de Sistema Carcerário, com o próprio Ministério Público, com a FIEMA, com o SENAI, tem buscado a oportunidade tanto para cursos, quanto no sentido de angariar vagas de trabalho. Inclusive, a Defensoria apresentou um projeto que obriga as empresas que contratem com o Estado a designar um certo percentual de vagas para dar oportunidade para as pessoas em regime semiaberto, em regime aberto ou até em regime fechado, né? Daí a importância desse apoio e dessa criação de cargos, de complementos e de apoio para a Defensoria no sentido de fazer, concretizar esses projetos sociais. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Voltamos com o programa Defensor com a Palavra, com a presença do secretário de Justiça e Administração Penitenciária e defensor público do Estado, Dr. Paulo Rodrigues. Dr. Paulo, como foi essa sua ida para a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária? O senhor sempre teve uma atuação destacada à frente do Núcleo de Execução Penal, mas como se deu essa convocação, esse chamado para que você assumisse a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária do Estado do Maranhão? Sr. Roberto, no ano de 2013, continuando já o que eu vim dizendo, né, veio a Força Nacional em Defensoria Pública para atuar no sistema prisional, e nessa época eu trabalhei como coordenador local, dando apoio a cerca de 50 defensores, entre defensores da capital do estado, né, da Defensoria do Maranhão, e defensores de diversas unidades federativas do Brasil. Nessa oportunidade, né, foram utilizadas as experiências adquiridas ao longo daqueles 3 anos, que eu completava 3 anos na época dessa atuação das defensorias aqui na capital. E nesse mesmo momento, aliado a essa atuação, eu fui eleito presidente do Conselho Penitenciário Estadual, né, da qual estou afastado já em decorrência de ter assumido a secretaria. E durante esse ano, né, na tentativa de contribuir, de toda maneira, pessoalmente e também através da atuação da Defensoria e do próprio Conselho, né, adotei diversas providências no sentido de compreender quais seriam os embaraços que causavam o problema da crise penitenciária. E durante as reuniões do Comitê Gestor de Crise, né, já apresentando ali diversos dados, diversos elementos, diversos apontamentos no sentido de indicar algumas das questões que poderiam influenciar na melhora das condições de aprisionamento, enfim, acalmar o sistema prisional,
eu fui convidado pela governadora Rosiana Sarney a assumir a secretaria já no mês de setembro, né? Por quê? Primeiro, pela experiência, e segundo, como eu já havia dito, né, eu assumi a execução penal por conta de desafios e compreendi que, na qualidade de um profissional da Defensoria, eu poderia contribuir para que o sistema melhorasse, né, até pelo conhecimento adquirido e também adquirir outras experiências na busca de melhora das condições das pessoas que são assistidas pela Defensoria, né? E ali, na qualidade de gestor, eu poderia concretizar algumas ações e compreender, então, também de perto algumas deficiências do sistema, já na qualidade de administrador, para que pudesse, então, contribuir junto com as instituições para uma melhora do sistema. E, doutor Paulo, você mesmo falou que quando assumiu a secretaria no mês de setembro, o sistema estava em colapso, uma crise divulgada em todo o território nacional, pelas mídias não só locais, também pelas mídias nacionais, de rebeliões, de homicídios dentro das unidades prisionais. E de setembro para cá, isso não se repetiu nas mídias, isso não foi mais propagado, uma vez que já não mais houve tantos homicídios e tantas rebeliões. De setembro para cá, ao que o senhor atribui essa pacificação parcial dentro do sistema prisional? Isso se deve a algumas medidas proporcionadas por você na qualidade de gestor? Quais são as condições, os motivos que você atribui a essa pacificação parcial e momentânea do sistema prisional do estado do Maranhão? Olha, doutor Alberto, essa pergunta realmente é uma pergunta interessante, pode-se assim dizer, né? Eu já fui abordado algumas vezes com esse mesmo apontamento. O que eu posso dizer? Me dediquei esses dias, a partir do dia 22 de setembro, com muito afinco, né? Primeiro, tentando compreender de que maneira eu poderia contribuir de forma concreta para uma melhora. Como eu já conhecia a parte operacional, né, eu tenho dado apoio aos técnicos no sentido de que, conversando sempre o tempo todo, né, nós temos reuniões com os diretores toda semana, uma vez por semana. Trabalhei em conjunto com a parte administrativa, jamais tomando decisões unilaterais e isoladas, né? Procurei aí parceria com o Ministério Público, com o Judiciário, no sentido de adotar algumas providências para que pudesse algumas questões serem resolvidas em favor do preso. Ou seja, tenho buscado a todo momento buscar alimentar a expectativa que as pessoas recolhidas nas unidades prisionais detêm e devem deter em razão do poder punitivo estatal. Nós não podemos apenas cobrar dos presos que eles permaneçam ali, né, recolhidos, tolhidos da sua segunda maior patrimônio constitucional, que é a liberdade, sem que algo tenha dado em troca. Agora, houve-se diversas outras questões. Alguns dizem que seria um momento de esperança, expectativa, que alguma coisa pudesse melhorar em razão até do ofício, né, de exercer aí a qualidade de defensor público, já atendendo diversos dos familiares dos presos que ali se encontram, né? E é lógico, como eu dizia, né, com esse apoio técnico, procurando trabalhar com muita cautela, né, nas decisões. Enfim, o certo é que hoje nós não podemos festejar, porque temos que estar sempre atentos. Eu acho que essa calmaria é desejada por toda a sociedade, inclusive pelos próprios familiares, né? E algumas medidas, lógico, não agradaram a todas as pessoas, mas, como eu dizia, nós precisamos agradar uma grande parcela, ou seja, a parcela daquelas que veem seus familiares sofrendo violências, inclusive até mortes dentro do sistema, e lógico, e a sociedade em contrapartida fica aí
um pouco mais tranquila. O sistema violento ele já não é bom para ninguém, nem para a sociedade, nem para os presos que lá são custodiados, uma vez que, à medida que eles não são respeitados como pessoas de direito, eles saem de lá como animais e voltam. Isso fomenta cada vez mais a prática, a reiteração criminosa. Doutor Paulo, eu queria que você nos dissesse quais são os planejamentos na área da execução penal, da Defensoria Pública no ano de 2015. Então, falando aí, né, na qualidade de titular do Núcleo de Execução Penal e hoje, né, como secretário, mas deixando aí a função dia 31 de dezembro, voltando então na qualidade de presidente do Conselho Penitenciário, sendo que meu mandato vai até fevereiro de 2006. A Defensoria Pública ela tem um projeto de continuar reforçando a atuação dos defensores públicos na execução penal no interior do Estado. Já conversava há algum tempo com a Defensora Pública Geral a necessidade de que, na medida em que fossem inaugurando as unidades no interior do Estado, a Defensoria pudesse, aí, lógico, com o apoio do Executivo e do Legislativo, né, implementar essa atuação aqui na capital, nas comarcas do interior, a fim de que se evite o recambiamento desses presos para a capital, que hoje nós podemos considerar uma das maiores causas geradoras aí da violência no sistema prisional do Estado. Doutor Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Defensor com a Palavra e abro agora para alguma consideração final que você deseja fazer para a população do Estado do Maranhão. Quem comanda o Estado é a própria sociedade, através de seus representantes, né? E nós servimos ao público, a Defensoria hoje ela serve ao público. Então eu penso que a sociedade deveria buscar a cada dia mais a proteção dos seus direitos e garantias constitucionais através dos serviços oferecidos pela Defensoria Pública. E que nós estamos à disposição para servir, né? E ainda mais hoje que nós temos já uma ouvidoria forte, né? Qualquer reclamação dos serviços dos defensores públicos, os usuários podem e devem recorrer à ouvidoria para que nós possamos saber onde é que estamos errando e prestar um serviço de qualidade, que é o nosso objetivo. Muito obrigado, doutor Paulo. Encerramos agora mais um programa Defensor com a Palavra. Até breve.